Gente, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui, né, às teorias. Falar um pouco agora sobre a teoria do programa motor, tá? O contexto da teoria do programa motor é a ideia de que nós podemos ter um controle sem necessariamente termos, digamos, informação sobre estímulos, ou seja, feedback daquilo que a gente está fazendo, ou mesmo certos programas, né, como é mesmo o nome fala, distribuídos da parte mais superior do córtex, pegando até a medula, né? Então, esses programas, eles seriam estruturas pré-existentes, né? Que, na realidade, eles, por si só, gerariam um padrão de movimento, tá? Então, é como o texto está mais ou menos falando. O programa motor é um conjunto de comandos motores que é pré-estruturado no nível executivo, que define os detalhes essenciais de uma ação habilidosa, tá? Ele é análogo à ideia de uma central geradora de padrão, que é muito comum você ver em rãs, você vê até em galinhas quando elas têm, digamos assim, são degoladas, né? Você vê a manutenção do movimento, né? Porque acredita-se que você tem, né, centrais distribuídas na medula que vão manter o movimento independente até da parte superior ou da influência de um estímulo, né? Ou seja, do componente sensorial, tá? Bem, como eu disse anteriormente, o programa ele pode estar localizado na parte mais dentro da hierarquia, né? De uma forma mais abstrata na parte superior, na calota do córtex, por exemplo, tá? E ele também pode ter distribuições, né, em outras estruturas, como eu acabei de falar sobre a medula, onde essas centrais vão gerar, né, os comandos diferenciados para a execução do movimento final, né, aqui no último nível, tá? Então, ou seja, os comandos eles podem estar distribuídos ao longo da própria hierarquia do sistema nervoso, tá? Dentro dessa teoria, o modelo, né, nós temos o conceito de circuito fechado, né, o controle, tipo de controle que envolve o uso de feedback e atividade dos processos de detecção e correção de erro para manter a meta desejada, tá? Utilizada pelos indivíduos para controlar movimentos lentos e voluntários, ou seja, a ideia do modelo de programa motor, ele não exclui o uso de feedback, não exclui, ou seja, feedback através dos estímulos sensoriais podem ser mantidos, e são, como a gente sabe disso, mas ele advoga também para uma existência dessas geradoras de padrão, essas centrais, tá? Um outro conceito importante já tem mais, se aproxima dele, o circuito aberto, tipo de controle que vai envolver o quê? O uso de comandos centralmente determinados e pré-estruturados, enviados para o sistema como efetor e executados sem feedback, utilizados pelos indivíduos para controlar movimentos rápidos e discretos, tá? Seria essa pré-programação que seria instalada sem, na realidade, a participação de um feedback direto, tá? Então, ou seja, o programa motor, ele é uma ideia bem interessante, tá? Existiram vários experimentos que deram suporte a isso. Um experimento muito conhecido de um cara chamado Grüner, de 1971, que faz isso com gatos, né? Vê essas distribuições centrais a partir dele aferentar, né, a parte toda sensorial. Então, uma ideia bem interessante e, na realidade, a gente vê isso no mundo real, né? Bom, isso aqui algumas ideias do modelo regulador, tá? Nós, de uma certa maneira, já falamos sobre isso, né? A questão da retroalimentação, valor real, a comparação, tá? Seria a comparação entre o valor previsto e o efetivo, ou seja, um fluxograma mostrando aí, na realidade, como a informação ela vai, né, ser
modificada e atualizada a partir desse fluxograma. Tá? Então, novamente, ele não exclui a participação dos sistemas sensoriais, do estímulo sensorial, mas ele também prediz o uso de centrais geradoras. Tá? Aqui, novamente, tá? Processo de aprendizagem, já dando uma ideia um pouco mais do circuito fechado, né? Então, ou seja, a unidade de controle, a unidade de comparação, traço perceptivo, tá? E, na realidade, você tem os efetores que vão gerar as informações finais, tá? E esse ciclo ele vai se perpetuar, tá, ok? Através do conhecimento dos resultados. A gente vai falar melhor isso quando falar sobre feedback. Eu não quero gastar muito tempo nisso, porque eu tenho isso melhor estruturado, tá, nas aulas que vão envolver a parte de conhecimentos e resultados, quando eu falar de feedback. Tá? Bom, a teoria da ação dinâmica foi uma outra teoria mais atual, a partir já dos anos 80, né, década de 80, entre outros, foi sugerida pelo Perry, né, e ela advoga por um princípio da auto-organização, tá? Ou seja, o padrão de movimento ele vai surgir de uma organização interna, tá? A partir de demandas ambientais da própria tarefa. Tá? Essa teoria fala sobre estados atrativos, né? Ou seja, um padrão preferido, né? Uma residência, ou seja, esse estado atrativo pode gerar um ponto, né? Onde o sistema ele vai gostar de atuar, tá? E ela tem como uma limitação, tá? Que ela, de uma certa maneira, ela trata o sistema nervoso de uma forma um pouco irrelevante, tá? Em função de que não tem tanta preocupação de investigar aspectos pertinentes ao sistema nervoso. Então, isso poderia ser visto como uma limitação, uma crítica, tá, da teoria. Então, como eu falei, né, a questão da auto-organização do sistema, que vai surgir, né, a ordem vai surgir em função da desordem, né, ou seja, a desorganização vai produzir uma ordem, tá? Esses sistemas, eles vão se alterar dinamicamente no tempo, tá? Por isso que muitos pesquisadores usaram modelos de desenvolvimento para poder aplicar a teoria da ação dinâmica. Por exemplo, sair a criança quando ela começa a andar para correr, tá? Então ela é presa em certas estruturas e depois é que o padrão da corrida se desenvolve, tá? O engatinhar para o andar, tá? Então, ou seja, a redução vai gerar uma coordenação, ou seja, na medida que você vai fazer um controle, né, das partes, você vai reduzir as partes, você vai produzir coordenação, tá? E, né, de uma certa maneira, a exclusão do centro superior, dos centros superiores, tá? E a interligação das partes na produção do movimento, ou seja, cada estrutura está ligada com uma outra, ou seja, a coordenação vai ser fruto dessa integração ou interligação entre as partes que vão produzir o movimento, tá bom? E aí chegamos na teoria do processamento de informação, né? Que é uma teoria que ela foi, na realidade, digamos assim, vista e proposta no início por um cara chamado Richard Wiener, que na realidade era um engenheiro de telecomunicações, tá? E ele, na década de 50, ele lança um livro chamado Cibernética, tá? E, através desse livro, ele tenta explicar como a informação vai trafegar entre diferentes pontos. Tá? É claro que, nesse momento, né, você não tinha ali a ideia de se levar ou de se aproveitar esses estudos, né, do próprio Wiener para a área de aprendizagem ou controle motor. Não havia isso. Mas, com o tempo,
ele chega, né, por volta dos anos 70, ao campo de aprendizagem e controle, né? Então, a ideia do processamento ela é uma ideia muito simples, né? Que, na realidade, existe um processador central, né, de informação, tá? E ele vai usar dos sistemas sensoriais para capturar a informação, o estímulo de origem, tá? E produzir uma resposta. Ou seja, no centro vai haver o quê? Um processamento, né? De uma certa maneira, nós falamos isso quando eu mostrei o fluxo do Luiz Augusto Teixeira em algumas aulas anteriores, né? A captura do estímulo no meio, né? Os estágios sensitivos e perceptivos. No estágio perceptivo, você tem a inclusão dos sistemas de memória, tá? Há uma escolha, onde você vai ainda fazer uso de um segundo aspecto muito importante, uma segunda função executiva, que seria a atenção, tá? Ali vai ter uma prevalência da atenção para ter a escolha, a decisão é tomada e a resposta é dada no meio, tá? Então, os 3 estágios do processamento, eles vão ser divididos em identificação, seleção e resposta. Essa basicamente é a dinâmica, tá? É claro que, né, isso pode ser visto aqui claramente através desse fluxograma, tá? Ou seja, eu detecto, eu escolho, né, tomo a melhor decisão, vou organizar essa saída da resposta e vou produzir uma resposta. Eu tenho 3 estágios do processamento, tá bom? Bem, a teoria do processamento, ela usa, né, bastante aspectos que possam, digamos assim, expressar o quanto rápido nós tomamos decisão, né? No controle, na aprendizagem motora, isso é muito importante porque a todo momento, na prática, seja lúdica, esportiva, né, lúdica / esportiva ou profissional de alguma tarefa motora, nós usamos muito, né, a noção de identificar, escolher e executar esse ciclo, tá? Bom, o tempo de reação ele foi usado ao longo dos anos como uma medida importante que vai expressar o quê? O resultado de um ciclo que vai envolver a tomada de decisão, tá? Então, esse ciclo da tomada de decisão, ele tem os 3 estágios. Eu identifico, eu seleciono e eu produzo a melhor resposta, né? O tempo de reação em si, o que é? A partir de um estímulo, seja um único estímulo ou uma mistura de estímulos onde eu tenho que escolher aquele que me foi dito que seria o estímulo-alvo, né? Seria o chamado tempo de reação de escolha, tá? Eu vou, a partir desse estímulo, tá? Eu vou reagir. Então, eu identifico, vejo se é o estímulo certo e reajo. Então, o tempo de reação, ele foi uma medida que foi muito usada ao longo dos anos, tá? Porque ele dizia exatamente, na comparação entre indivíduos, na comparação de indivíduos que poderiam fazer atividade física ou atividade esportiva diferenciadas, ou até em patologias, o quanto que o tempo de reação ele vai ser, né, diferente entre grupos. Então, só que a importância do tempo de reação se dá em função dele expressar o ciclo da tomada de decisão, tá? Bom, a tomada de decisão, ela vai ser influenciada, né, a partir de algumas coisas. Você tem 3 fatores que vão afetar a tomada de decisão. A primeira delas é o que a gente vai chamar de estímulo alternativo estímulo-resposta, que foi chamada de lei de Hick, ou Hick's Law,
né, se você quiser falar isso em inglês, que na realidade, acho que eu tenho ela aqui, é a relação entre o número de opções que eu tenho, ou de alternativas, com o suposto tempo de escolha. Tá? Então, se vocês olharem para essa figura, vocês vão ver que quando eu tenho um tempo de reação simples, tá? Eu tenho uma resposta do tempo, eu tenho uma resposta em milissegundos que está abaixo de 200 milésimos de segundos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um único tempo, eu tenho que escolher um estímulo, por exemplo, vai piscar numa tela, né, uma bola amarela, tá? Eu sei que a única possibilidade é a bola amarela, tempo de reação simples. Tá? Só que, é claro, você tem que randomizar a aparição da bola amarela, né? Ela vai aparecer em 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 2 segundos, 5 segundos, 7 segundos, para que não deixe haver a antecipação da resposta. Se você apresentá-la sempre a cada 2 segundos, o indivíduo testado, ele vai acabar cronometrando esse tempo e ele antecipa a resposta, então ele tem um tempo mais rápido, né? Claro. Então você não pode deixar isso acontecer quando você vai apresentar o estímulo. Mas você vê que os indivíduos num tempo de reação simples, eles vão tomar a decisão na casa de 180 milésimos de segundos, mais ou menos, em média. Quando eu passo para duas opções, então, digamos, eu tenho uma bola amarela e uma bola vermelha, e o alvo é a bola amarela, esse já passa para acima de 300 milésimos de segundos, tá? Aí a terceira opção, eu tenho uma bola amarela, que é o alvo, uma bola vermelha e uma bola azul. Elas vão randomicamente aparecer na tela, tá? E o tempo também randomizado, e esse tempo já passa para quase 400 milésimos de segundos. Isso vai subir e ele vai nos dar, na realidade, uma relação logarítmica entre essa subida, ou seja, dos tempos, né? Então, ou seja, quanto mais opções eu tenho, é o que vai falar a lei de Higgs, tá? Ou seja, maior número de alternativas, maior, nesse caso, vai ser o tempo de reação. Só que esse aumento do tempo de reação significa o quê? Uma relação inversa com o processamento, ou seja, se eu tenho mais escolhas a fazer, né, eu tenho uma maior eu lentifico o sistema. Então, ou seja, conforme o tempo de reação aumenta, o meu processamento diminui, porque eu vou o quê? Eu vou tomar, eu vou pensar mais vezes, tenho que fazer uma escolha mais sofisticada, então, com isso, né, o meu processamento ele vai ser comprometido, que é o que a gente está vendo com o aumento do tempo de reação. Tá? Então, o aumento do tempo de reação significa, na realidade, o quê? Uma lentificação do sistema. Tá? Beleza. A segunda aspecto importante é o que vai ser chamado de compatibilidade estímulo-resposta. Então, um exemplo de compatibilidade é se eu tiver uma tela de um computador, tá? E aparecer uma bola vermelha no meu lado direito, tá? E depois aparecer uma bola azul do meu lado esquerdo. Então, a noção de compatibilidade, ela vai ser, se o estímulo for à direita, eu vou ser mais rápido. Se o estímulo for à esquerda, eu vou ser mais rápido, porque ele está compatível com, digamos, a ação motora. Na hora que eu cruzo esse estímulo, então, a bola vermelha vai para a esquerda e a bola direita, a bola azul vai para a direita, eu crio uma incompatibilidade. Então, eu também vou ficar mais lento nisso, né? Em função dessa incompatibilidade. E a outra coisa que vai afetar, né, o tempo de reação e com certeza vai afetar a tomada de decisão é a quantidade e natureza da prática, ou seja, a qualidade e a quantidade da prática. Quanto mais eu praticar, né, melhor vai ser e com qualidade eu vou melhorar o tempo de reação. Tá? Nós vamos falar, quando falarmos sobre diferenças individuais, que o tempo de reação é uma capacidade. Você não está mexendo com a capacidade de tempo de reação. Você está mexendo com fatores que vão afetar
a tomada de decisão, que são periféricos, na realidade, aquilo que é herdado. Mas isso é, digamos assim, uma conversa para daqui a pouco. Tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Beleza. Então, claro, eu tenho, né, a partir do tempo de reação e da tomada de decisão, eu tenho o que a gente vai chamar de antecipações, né? Uma antecipação de evento, né? Ou seja, eu posso antecipar alguma coisa, e uma antecipação temporal também, né? Eu posso entrar com uma estratégia já para que eu ganhe tempo no processo de antecipação, né? Então, essas duas formas de antecipação também elas são usadas na questão da tomada de decisão / tempo de reação, tá? E aí, claro, tem do ponto de vista mais da aprendizagem, né? Eu tenho estratégias para impedir a antecipação do oponente, induzi-lo a antecipar erradamente, né? Você pensar num lutador de boxe, por exemplo, onde ele vai dar jabs ou vai fazer esquivas ou ameaças para tentar ver exatamente esse processo de um lado ou de outro dessas antecipações. Pode ser considerado dessa forma, tá? A tomada de decisão pode ser afetada sobre condições de ansiedade ou hiperativação, né, que é o estado de arousal elevado, A-R-O-U-S-A-L, arousal, que significa estado de ativação, tá? E aí nós temos aqui a ideia de um nível óptimo de performance que é dado através desse invertido, que a gente vai falar um pouco mais depois quando falar sobre emoção e tudo mais. Mas o invertido na realidade, é uma curva que faz uma relação entre, né, o ponto ótimo para que eu tenha uma preparação adequada e uma performance, um nível adequado, tá? Mas a gente vai conversar com isso lá na frente, quando falar um pouquinho de memória e fatores que vão afetar a tomada de decisão, tá? É claro que essa determinação do nível ótimo de ativação vai se dar na relação entre o indivíduo, né, a tarefa sendo feita e, digamos, o meio ou a situação específica, tá? Num caso como esse, ou seja, quando você passa, né, desses limites tanto aquém ou além desse ponto ótimo de performance que é dado pelo U, você pode ter um estreitamento perceptivo, né? Você pode ter, no momento que você precisa de uma atenção mais ampliada, ela ficar mais focada, ela ficar estreita, e com isso você perder informações importantes aí sobre aspectos da prática, da execução do movimento, principalmente se for alguma coisa que você está fazendo dentro de uma equipe ou dentro de uma situação qualquer nessa natureza, tá? Bom, nós não vamos falar sobre atenção agora, esse slide está aqui, mas a gente tem uma aula inteira sobre atenção que eu vou explicitar essa questão da limitação, da capacidade da atenção ser vista como uma capacidade, né, fixa, flexível, enfim, a gente vai conversar sobre isso, tá? A mesma coisa sobre teste Stroop na atenção, que a gente vai já na aula de atenção conversar, tá? Fatores que vão afetar, nós conversamos sobre isso, e aí chegamos num ponto importante, que é sobre o potencial evento relacionado, ou PER, né? Então, lembre-se de uma coisa, nós falamos sobre o tempo de reação, tá? O tempo de reação, ele é muito importante, né? Porque ele vai me dar uma informação, né, a partir da identificação do estímulo até a minha resposta final, né, contando até com o próprio tempo de movimento, né, o quanto que o sujeito reagiu ou não. Só que o tempo de reação, ele não me dá informações maiores sobre o que acontece nesses estágios, né, que são relacionados à identificação, à seleção ou à execução da resposta, tá? Então, ele não fala nada sobre isso. Então, essa técnica, por volta de na década de 60, em 1962, dois pesquisadores americanos, eles desenvolveram um estudo fazendo uso do eletrocefalograma
tá? Como forma de adquirir sinal do scalp, tá? A gente vai também, ao longo dos nossos encontros aqui, falar um pouco melhor sobre essa técnica, tá? Mas, usando do eletrocefalograma, tá? Você tem a construção de um paradigma que ele pode ser visual, sonestésico ou auditivo. Você tem as 3 formas de pé do potencial evento relacionado. E o que, na realidade, é o potencial evento relacionado? É você levar para o laboratório um cenário que a gente encontra no nosso dia a dia prático. Ou seja, toda vez que eu reconheço um objeto qualquer, o meu celular, uma caneta, um monitor, a face de alguém, o que acontece comigo? Eu, essencialmente, tá? Eu tenho um disparo de uma população de neurônios em áreas específicas do córtex, tá? Me dizendo que houve um reconhecimento daquela pessoa, ou daquele objeto, ou de alguma coisa que me veio ali na hora que eu teria, digamos assim, que eu iria acessar, tá? Então, o PER nada mais é do que uma técnica que ela carrega para dentro do laboratório uma forma concreta de você poder avaliar os 3 estágios do processamento de informação. Como é que é feito isso? A partir do momento que eu apresento um estímulo, digamos que eu vou usar o potencial evocado visual, eu apresento um estímulo visual, tá? E esse estímulo vai ser processado, tá? Esse estímulo vai ser processado e, na realidade, eu vou apresentar, por exemplo, um paradigma muito conhecido no PER, é o que a gente chama de oddball, né? Ou seja, a bola estranha entre as bolas, né? O que significa isso? Eu vou apresentar uma série de estímulos como bola e quadrado, tá? E vou dizer, ou poderia falar bola vermelha e bola amarela, tá? E eu vou dizer, olha, a bola vermelha é o alvo, tá? Então, a bola vermelha, ela vai ser apresentada numa proporção menor do que as bolas amarelas, tá? Dessa forma, eu criando a ideia de um estímulo-alvo, tá? O que acontece? Toda vez que o estímulo-alvo aparecer, eu vou, na realidade, dar uma resposta do tempo de reação. Bom, uma pergunta interessante seria, Pedro, eu preciso, na realidade, do tempo de reação para poder, digamos assim, identificar o objeto? É claro que não, porque no nosso dia a dia a gente não precisa. Toda vez que você identifica um objeto, você não vai apertar nenhum botão para dizer em quanto tempo você identificou esse objeto. Mas o tempo de reação ele é feito no paradigma oddball, ou nesse paradigma da bola estranha, para que a gente consiga identificar aquelas trilhas na apresentação do protocolo, que elas são o quê, na realidade? Elas vão extrapolar, por exemplo, um tempo, ou o indivíduo vai antecipar uma resposta. Então, o tempo de reação ele é apresentado como uma forma de controle dentro do experimento, tá? A partir do momento que eu apresento várias dessas trilhas, tá? E o sujeito responde a bola vermelha e ignora, na realidade, a bola amarela, né? Por exemplo, se esse for o paradigma apresentado, o que acontece? Eu vou, no final de 100, 200 trilhas, eu vou promediar essas trilhas. Eu vou colocar uma embaixo da outra, a partir do estímulo apresentado, ou seja, a bola vermelha, e na realidade o que a gente vai ver com essa promediação seria a criação, é claro que essas ondas que eu fiz aqui, né, fui eu mesmo que fiz, elas foram feitas para representar essa promediação. E a partir dessa promediação, eu vou ter, na realidade, os tais potenciais evocados, e eles são estudados fartamente na literatura, foram vistos por muitos e muitos anos, tá? O meu laboratório tem essa tecnologia, a gente desenvolveu há quase 20 anos atrás agora, e nós temos o potencial evocado, que é usado também para as nossas pesquisas. Então, essas ondinhas são formadas a partir do quê? Da promediação dos dados, tá? Ou seja, eu vou pegar, sobrepor uma trilha com a outra,
a partir da referência que é o estímulo bola vermelha, e vou ter os tais potenciais, né? O primeiro potencial é o P100, que vai aparecer aqui na casa de 100 milésimos de segundos, tá? O segundo potencial é o P200, tá? Que vai aparecer em 200 milésimos de segundos. E o terceiro potencial é o P300, que vai ocorrer mais ou menos na casa de 300 milésimos de segundos, tá? Bem, esses três potenciais, eles estão relacionados o quê? A aspectos occipitais de identificação do dado, né, ou seja, da informação no córtex occipital, tá? O P200 ele está localizado em áreas pré-motoras e motoras, pré-frontais e frontais, então tem a ver com seleção da melhor resposta motora, né? E o P300 ele vai estar na divisão entre o córtex parietal e central, quando é dada a resposta. A gente vai conversar melhor sobre esses potenciais, através de exemplos e tudo mais, quando eu falar um pouco sobre eficiência neural, tá? Mas, por enquanto, eu quero que vocês saibam que a técnica do potencial evocado ela é uma técnica muito importante, porque ela consegue discriminar os estágios ou do processamento, ou seja, onde, na realidade, os atrasos eles estão. E, a partir daí, você pode trabalhar individualmente na correção ou na melhora desses estágios, tá ok? Eu vou ficar por aqui e voltamos em breve com diferenças individuais.